Olá, tudo bem? Esse é o canal sobre vários assuntos. Semanalmente trazemos comentários bíblicos sobre as lições da Escola Bíblica Dominical da classe de jovens e também a classe de adultos. Dessa feita iremos comentar a lição 1 da classe de adultos do primeiro trimestre de 2018. O tema da lição da revista é A Supremacia de Cristo, Fé, Esperança e Ânimo na Carta aos Hebreus. Nós iremos estudar durante o primeiro trimestre desse ano sobre o livro A Carta aos Hebreus, o comentário do pastor José Gonçalves. A lição de número 1 é A Carta aos Hebreus e a Excelência de Cristo. Antes de você continuar a ouvir essa audioaula, pedimos a você que se inscreva em nosso canal. Dessa forma você estará incentivando a continuarmos com esse trabalho. E já agradecemos a todos que nos acompanham semanalmente e tem se inscrito em nosso canal e compartilhando as nossas audioaulas. Então vamos para a lição de número 1, comentário dessa lição. Carta aos Hebreus e a Excelência de Cristo é o tema dessa lição. Primeiro tópico, a autoria, destinatário e propósito. O autor aos Hebreus não se identificou pelo nome do livro. Ele conhecia Timóteo, vemos no capítulo 13, versículo 23, e possuía um sólido entendimento do Velho Testamento. Muitos estudantes da Bíblia acreditam que foi Paulo que escreveu Hebreus, mas outros argumentam que esse autor não era um dos apóstolos. Veja capítulo 2, versículo 3. Provavelmente o máximo que podemos concluir com certeza é que o autor era inspirado. Em vista do tema do livro, é improvável que o autor tivesse deixado de mencionar a destruição do templo do ano 70 depois de Cristo. Se esse evento tivesse ocorrido ao tempo da escrita, uma vez que ele não citou esse evento para apoiar seus argumentos, podemos aceitar que ainda não tivesse acontecido. E uma data próxima de 65 depois de Cristo pode ser aceita para a escrita do livro de Hebreus, da Carta aos Hebreus. Hebreus foi escrito claramente para os ouvintes conhecedores da escritura do Velho Testamento e especialmente dos rituais de sacrifício da velha lei. É evidente que os leitores pretendidos eram judeus cristãos, então era o destinatário. Por exemplo, vemos capítulo 3, versículo 1 e também no capítulo 4, do 14 ao 16. Eles tinham sofrido alguma perseguição como resultado de sua fé, e alguns, provavelmente desanimados por suas tribulações ou em dúvida sobre o seu compromisso com Cristo, estavam pensando em voltar para o judaísmo. Outros já tinham deixado de reunir-se com seus irmãos. Capítulo 10, versículo 19. Como no caso da identidade do autor, não podemos dizer com certeza onde essas pessoas viviam, mas muitos estudantes da Bíblia favorecem Jerusalém ou Roma como possível destino para a epístola. Veja o capítulo 13, versículo 24. O tema Hebreus é a superioridade de Jesus Cristo, a supremacia de Cristo, como temos o tema dessa revista. O autor argumenta que Jesus é superior aos anjos, a Moisés, a Josué, a Arão, como vemos nos primeiros capítulos de Hebreus. Não somente Jesus é um legislador e sumo sacerdote superior, mas a sua aliança é superior à aliança mosaica. Capítulo 8 e versículo 10. O segundo ponto fala sobre Jesus sendo superior aos profetas, a palavra superior dos profetas. No primeiro capítulo de Hebreus, vemos a afirmação clara sobre a superioridade de Cristo, sobre profetas e também sobre os anjos. Em vista desse fato, o autor ressalta a necessidade de prestar atenção à mensagem dada pelo Senhor e confirmada por Deus através de milagres. Ele defende essa ideia usando uma forma de argumento que aparecerá várias vezes em seu livro. Aqueles que desobedecerem à lei entregues pelos anjos, a lei de Moisés, foram justamente punidos. Desde que Jesus é superior aos anjos, é ainda mais certo que a desobediência sobre a sua lei será punida. Capítulo 2, do versículo 2 ao 4. Esta forma de argumento é às vezes chamada de do secundário para o principal. Isso é, o ponto é apresentado do caso menos importante para o caso mais importante. Os primeiros 4 versículos também introduzem a um padrão encontrado nesse livro. Enquanto o autor argumenta
De todo modo, muito lógico, ele interrompe periodicamente seu relacionamento com a advertência aos seus leitores. Ele escrevia aos cristãos que estavam pensando em voltar ao judaísmo, assim como advertências que estão espalhadas através do livro. Capítulo 2, do 1 ao 4, capítulo 3, do 7 ao 4, capítulo 13. Também vamos ver no capítulo 12, do versículo 25 ao 29. Essas advertências são duras e mostram que é possível para os cristãos serem condenados eternamente se abandonarem ao Senhor. O escritor cita Salmo 8, também está em Hebreus 2, versículo 6 ao 8. Uma passagem que observa que o homem foi criado um pouco mais baixo do que os anjos. Esse fato provavelmente levantou uma questão na mente dos leitores. Se Jesus é superior aos anjos, por que ele tomou a forma de um homem que foi feito inferior aos anjos? A resposta a essa pergunta é encontrada no papel de redentor que Jesus desempenha. O homem precisa de um mediador entre Deus e si mesmo, porque Jesus sofreu e foi tentado como são os homens deste mundo. Ele, portanto, para ajudar os homens, sendo misericórdia e fiel como um sumo sacerdote. O autor de Hebreus voltará ao assunto do sumo sacerdócio de Jesus para uma extensa discussão mais tarde nesse livro. Nesse capítulo, contudo, ele afirma que Jesus tinha que se tornar como seus irmãos no modo de servir como sumo sacerdote. Ele tinha que tomar um corpo humano para experimentar a morte por todos os homens. Através da sua morte e ressurreição, ele derrotou Satanás, que tem o poder da morte. Capítulo 2, versículo 14. Ele tinha que se tornar como os homens, isto é, partilhar da carne e do sangue, como assim o Senhor fez. Se tornou homem, viveu como homem, morreu, só que a diferença, ele ressuscitou. Ele tinha que se tornar como os homens, e partilhar disso. Deus seja louvado por termos um sumo sacerdote que entende a nossa situação. No capítulo 1 de Hebreus, o autor afirma que Jesus é superior tanto aos outros profetas de Deus como aos anjos. Ele continua sua afirmação no capítulo 3, observando que Jesus é superior até mesmo a Moisés. Os judeus tinham muito respeito a Moisés, porque ele recebera a velha lei de Deus, e o escritor de Hebreus reconhece sua fidelidade, mas Jesus é superior até mesmo a Moisés, do mesmo modo que o construtor de uma casa tem mais honra do que aquele que constrói. Assim, como o filho do dono da casa é superior ao servo daquela casa. De fato, é a sua casa. O escritor fala da igreja, capítulo 3, versículo 6. Mais tarde, no livro, o escritor estenderá esse argumento da superioridade de Jesus, observando sua aliança é também superior àquela dada através de Moisés. E o terceiro ponto fala sobre a superioridade de Cristo aos anjos. Cristo é superior aos anjos. No monte da transfiguração, a voz que vinha da nuvem confirmou a Pedro, Tiago e João que Jesus é filho amado de Deus, a quem devemos ouvir a ele, em vez de Moisés ou Elias. Mateus 17, do 1 ao 8. O escritor de Hebreus afirma o mesmo ponto logo no começo da sua epístola. Ele observa que enquanto Deus usou vários métodos ao indivíduo para levar a sua palavra à humanidade no passado, seu porta-voz durante esses últimos dias é seu Filho. Hebreus 1 e 2. Essa também é a verdade prática, a verdade prática dessa lição. Por meio de Cristo, Deus revelou-se de uma forma especial e definitiva a seu povo. E Hebreus 1, que é o textuário que fala: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nos falou nestes últimos dias pelo Filho. Louvado seja Deus. Então, esses são os objetivos específicos dessa lição. Nós sabemos a autoria de Hebreus, que é autor desconhecido, mas muitos acreditam que seja Paulo o autor, o destinatário dessa carta, que a princípio aos judeus, os moradores de Roma, mas que também se aplica à igreja, e
o propósito dessa carta, que é mostrar a supremacia de Cristo, a superioridade de Cristo, em relação aos profetas, em relação àqueles que o antecederam e em relação aos anjos, até porque sabemos, que Jesus também é Deus, Louvado seja o santo nome do Senhor. E para concluirmos, o autor de Hebreus, apesar de não se identificar, isso não compromete a autoridade desse documento. Desde os primórdios da igreja, valeu-se dos ensinos dessa carta para fortalecer a fé dos crentes. Clemente de Alexandria fez um amplo uso das exortações encontradas nessa carta. Ao assim fazer, reconheceu o profundo valor espiritual de Hebreus. Nesses últimos dias, onde os joelhos de muitos cristãos parecem vacilantes, faz-se necessário atentarmos diligentemente para o conselho encontrado em Hebreus. Se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração. Capítulo 3, versículo 7. Que Deus abençoe. Até a próxima lição. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Amém.